Essa escola lembra a minha infância. Eu e o meu irmão Nelson, falecido já, em memória. Também moram as minhas colegas Maria Antônia, Ana Paula, Esperança Costa, que é a vice-presidente. Foi dessa escola onde saímos. Éramos as melhores da escola. Tínhamos sempre recompensa dos professores com fagulhas. Foi aqui onde a nossa infância passou-se. Comecei aqui com 5 anos de idade. 5, pré, 6. Primeira, né? Pré-cabunga, segunda, terça, terceira, até a 4ª classe, com 9 anos. Escola da Jinguba. É a dita Escola da Jinguba. Por acaso nunca investiguei, não sei se comiam muita jinguba, mas não tive a oportunidade de saber o porquê. Era uma escola só feita de tijolos, sem estar com acabamento de pinturas. Hoje é uma nova escola. Tenho muitas memórias, porque a minha infância, a maior parte das pessoas que eu conheci partiram daqui. Inclusive o meu falecido irmão, que temos em memória. Na minha infância, passamos por várias fases, porque os meus pais saíram do Rangel, em 1966 já, mas emigramos para Malães, onde meu pai era militar. Estudei na escola primária número 83, depois fui para a escola secundária General Antônio Vitor. General Antônio Vitor. Em 1970, a minha irmã enveredou pela luta na clandestinidade, onde eu era participativa porque eu tinha que estar a acompanhá-la em todos os momentos. Ela, em 1972 ou 73, formou o Comitê Ginga, que é aqui no Rangel. Era a camarada Andorinha, Helena Vieira Dias. Silvia sou eu do nome do casamento. Falar sobre a Toraede é falar de alguém que acompanhou-me durante a minha trajetória como profissional de saúde. Sou médico formado pelo Instituto Superior Técnico Militar e durante esse trajeto tive a honra de conhecer a senhora, que eu chamo por professora, Ed Silva. Eu sou otorrinolaringologista, especialista em otorrinolaringologia, com um percurso muito longo. Sou docente, neste momento um bocadinho em casa, porque quero encontrar os porquês e não consigo. Mas pronto, é uma coisa a desvendar-se, com muita ânsia de levar esse país para frente e não consigo. Mas pronto, são coisas do momento, eu acho que isso depois será ultrapassado. Conheci a doutora Ed Silva no Hospital Militar Principal, como minha prof e chefe da docência, não é? E depois como minha orientadora, minha professora, e chefe da equipe médica também. Eu pertencia à classe desportiva, onde representei muitas vezes a classe desportiva da ODP. Pronto, antes também fui atleta, né? Fui atleta de 1972 a 1974, fui atleta do Clube Sporting de Luanda, atleta lançadora de dardos e velocista dos 100 metros. O lado da medicina entra porque eu durante muito cedo, tinha uma aptidão muito grande, era assim uma pessoa muito carinhosa do ponto de vista de saúde dos meus irmãos, dos meus pais, dos meus tios. E durante muito cedo comecei logo a ser a médica da família.
fui logo a médica da família, que quem tivesse doente, sei lá, se era por simpatia ou por me verem que tivesse uma aptidão, era a mim que recorriam até para, a partir dos 12 anos, passei a ser enfermeira da família. E aí foi criando o gosto. Meu pai também disse que, pronto, queria sempre ter uma filha médica ou enfermeira. E tive a oportunidade de, em 1977, entrar para o pré-universitário, onde fiz biologia, mas não me senti satisfeita. Depois enveredei para medicina e pedagogia. Isso deu uma alavanca. Depois, em 1980, acho, 80, 81, entrar para a medicina. É dela que bebi o beabá da especialidade. O que sei hoje é graças a ela, né? Ela me abriu o horizonte da especialidade, me fez ver como a especialidade é rica, é profunda, é interessante para uma pessoa que está fora. Pensa que a otorrinolaringologia é uma coisa pequena, né? Só do ouvido, tirar pus no ouvido ou do cerume. Mas uma vez dentro da especialidade e com a Prof. Ed, os nossos horizontes foram abertos e hoje sabemos um pouco mais e temos uma grande envergadura, com um pouco de experiência, mas nos sentimos bem e graças ao beabá que a Prof. nos deu. Foi um sucesso, acho que foi um sucesso. Era uma menina que realmente diziam: tu não apareces nas aulas, mas passas sempre. Tive sempre esse renome. É assim que os meus colegas conhecem-me, de que era marrona, mas não era marrona. Eu tenho um poder de captação, mesmo dormindo, consigo absorver as coisas. E basta ouvir alguma coisa, mas também não é uma percepção de longa duração. Pronto, não é assim de anos. Mas se ouvir alguém a falar sobre o tema, eu capto e rapidamente consigo fazer a prova. É assim que num conjunto, parece de 110 alunos na altura que entramos em medicina, chegamos ao fim só 10 no mesmo curso. E as colegas dizem: mas essa passa sempre, não aparece nas aulas, mas ela sempre tem... Não tinha assim grandes notas para edificar, mas tinha notas para passar e bem passadas. Eu não estava muito nas aulas, primeiro porque casei muito cedo e tinha vergonha. Tinha vergonha das minhas colegas que eram menininhas e ainda não tinham casado. Calhou que logo em 1980 fiquei grávida. Depois, logo a seguir, fiquei outra vez grávida e, no entanto, eu preferia não aparecer para não mostrar a barriga. E os meus colegas que eram ainda pequeninos, novinhos, né? 20 anos... 21 eu tinha complexo. Fui superando ao longo do tempo, porque eu era assim, conversava com as pessoas e tinha um lado infantil, como se diz. E no fim tinha mesmo um lado infantil e que com vergonha ainda. E começava a dizer: eu já não vou querer mais ficar com meu marido, eu vou fugir. Mas depois de assumires um compromisso, tens que ficar. Eu dizia: mas o casamento não é só para uns dias. Pensei que fosse só para pouco tempo,
Mas ele foi muito mais maduro do que eu, pronto. Aprendi que o docente deve ser alguém próximo ao estudante, deve ser um facilitador. E era isso que a professora transmitia ao longo deste período. Transcendente a isto, era alguém de fácil contacto fora do âmbito profissional. Em muitas circunstâncias cruzamos-nos em eventos científicos. Tive a honra de ser levado em inúmeras ocasiões para a Clínica Sagrada com a própria doutora Ed, de forma a incentivar-me a gostar da especialidade, de forma a cultivar em mim o espírito de ser um melhor profissional e fazer todos os dias o melhor de mim. Ao longo deste período foram as coisas que eu fui aprendendo com a doutora Ed. O humanismo é alguém muito cômica, tem essa vertente de facilmente conseguir retirar o sorriso de alguém. Aprendi que ser médico não é só ter conhecimentos médicos, tá bem? É muito mais também ser humano, porque nós lidamos com vidas e muitas dessas pessoas vêm com um conjunto de problemas. Às vezes não só problemas médicos, da nossa própria área, do nosso próprio fórum, mas também outros problemas sociais. E às vezes, para a gente chegar ao âmago da questão, temos de compreender primeiro quem é a pessoa que está diante de nós e depois então a pessoa se abre para nós para podermos fazer o diagnóstico de certeza de que a pessoa tem e podermos dar o tratamento adequado. Então aprendi que ver a pessoa como um binômio, que a pessoa é a pessoa, mas também tem os seus problemas sociais e bem como os problemas biomédicos, né? E que devem ser tratados, acarinhados, e tem isso. Eu sou muito curiosa e nessa da curiosidade sou uma pessoa curiosa no bom sentido. Sou curiosa no sentido de investigar. Sou no sentido de fazer parte sempre de uma mesa. Mas tem aí colegas que me motivaram e que são bons profissionais a nível do otorrino de fora. Gosto muito do meu professor, ex-professor, já falecido. Foi o diretor durante muitos anos do Egas Muniz. E agora o Pedro Escada, que o substituiu, que também motivou-me muito bem. Eu sou uma pessoa muito apta para o ensino. E, no entanto, na altura em que fiz o meu PUNIV, fiz 3 PUNIVs. Educação, Medicina e Biologia. Isso por quê? Porque houve um PUNIV, fiquei com uma cadeira. E uma cadeira só tinha que ficar ir e vir. Então, para poder, como é que se diz? Poder ter o tempo inteiro. Então, inscrevi-me nas outras cadeiras que me deram a aptidão de ter essas valências todas. Fiz os exames, fiz as cadeiras e fui aprovada. Também estamos num país cheio de mudanças e amadurecimento, não é? Então as pessoas também, à medida que vão se despertando, vão vendo que os locais e a qualidade de posição das pessoas têm que ser modificadas, né? É só nisso. Eu acho que é um país cheio de esperança, é um país que estamos a aprendizagem contínua. Tudo que temos passado é um aprendizado para melhorar a vida.
os avós. Tenho uma filha do casamento, aquilo foi eu acho que casei e fiquei logo grávida. O problema foi esse. E eu não estava à espera que isso acontecesse. Por quê? Porque nunca pensei que eu pensei sempre que para ter um bebê tinha que andar aí muito tempo. E aquilo foi tiro e queda. Foi assim um bocadinho de repente. Eu muito envergonhada porque casou uma prima também na mesma altura. E ela foi visitar-me e quando encontrou-me, ela toda elegante e eu com um barrigão. Eu a querer esconder a barriga de vergonha e não conseguia. Então, pronto, o tempo foi passando, as pessoas foram me dando instrução no sentido de que a vida não era aquela que eu pensava e ele foi muito firme nesse aspecto. Ele tinha muita maturidade, era mais velho também e com certeza era aquilo que ele queria. Então foi se firmando. Aquilo também ficou. O meu pai disse, olha, tu se queres casar, tudo bem, mas se casares, tens que te dedicar aos estudos, porque se não te dedicares aos estudos, voltas outra vez para casa. E o meu pai também, como era assim, tinha um jeitinho um bocadinho infantil, estava à espera que depois de 15 dias eu abandonasse o casamento, e que nunca aconteceu. Hoje, quando penso sobre isso, acho que tenho orgulho de ter ultrapassado e passado, porque olhando para o redor de quem casou-se mais tarde, e não tem muita diferença. A minha questão de família é muito forte. Muito forte. Eu sou capaz de defender os meus familiares na primeira pessoa. Tenho 3 filhos. Cotonete tem esse feitio que é um algodão na ponta. Se tu fizeres aleatoriamente a limpeza, é um algodão fino. Cegamente, o que é que tu vais fazer? Tens uma sensação gostosa ou não? Vais introduzir para limpar. Ela não arrasta a cera toda. Vai ficando partes, porque o algodão tem uma configuração mole e circular praticamente. Há sempre restos de cera que vão ficando retidos no ouvido e acaba por um dia ter uma consequência pior, que é o acúmulo de cera, que depois de vários processos ele vai ficando seco. Imagina, cada dia que tu fazes uma limpeza, limpas um bocadinho, o resto vai secando. Até que chega-se a fazer rolhões de cerume. Vêm já para o hospital com complicações. Deixam de ouvir, tem comichão. Ou então, às vezes, por insistência, a pessoa vai levar o cotonete ainda mais fundo. E aí acaba por ter consequências, muitas vezes, de rompimento da membrana ou de perfuração da membrana do tímpano. Então não é uma coisa grave? Não deve, não se deve. Só por um especialista. Sempre que houver alguma situação. E se realmente quiser fazer uma limpeza, que faça com uma comprensazinha, assim, ou a ponta de uma toalha. Faz isso, porque isso já não é assim tão liso, é rugoso, vai conseguir tirar e limpar nas paredes do ouvido, mas as pessoas não. E lá, indiscriminadamente fazem sem um princípio lógico. E acabam por fazer lesões do ouvido, tá? Por isso é que está proibido o uso de cotonete. Professora, fiquei surpreendido
ao ser contactado pela rede televisiva Girassol, no meio de tantos estudantes que a professora teve ao longo deste período de instituto, que ainda continua a lecionar, a professora indicou-me para dar a reportagem acerca da senhora. A doutora é especial para mim em muitas ocasiões. Fora do âmbito estudantil, tive a honra de ir para a Clínica Girassol e houve circunstância em que a doutora ficava a esperar por mim com que fosse até o carro da senhora e daí seguíamos o trajeto. A senhora será sempre lembrada como uma profissional competente, sempre será lembrada como uma facilitadora do processo ensino-aprendizagem para toda a geração do Instituto Superior Técnico Militar, especialmente para mim, porque mesmo os especialistas formados no departamento do ORL do Hospital Militar Principal Instituto Superior falam com ar de carinho sobre a senhora, que continue sendo quem é, que Deus lhe abençoe. Obrigado por todo o conhecimento passado. Prof, já conversamos muito e a prof sabe o que eu penso da prof. Eu sou grato à prof por tudo quanto fez por mim, por ter aberto as portas da especialidade para mim. E uma vez mais, muito obrigado por tudo, pelo tempo que teve comigo, em ensinar-me, em passar-me conhecimento, não só da especialidade, mas fazer-me ver como o mundo funciona. É uma especialidade médico-cirúrgica que trata do nariz, gargantas e ouvidos. Eu, em relação escolhi o otorrino porque eu estava à procura de uma especialidade que não houvesse morte. Porque durante o nosso percurso de estudantes passamos por várias especialidades. Temos um sonho na infância, mas depois vamos passando por várias especialidades. O meu primeiro sonho era ser pediatra durante a minha infância. Queria ser pediatra, médica das criancinhas. Depois queria ser médica ginecologista, obstetra, mas com o objetivo de recolher todos os bebês do mundo. Seriam 2 filhos. Aqueles sonhos da infância. Desde 1988, 88, de médica e de especialista desde 1996. Eu sou a especialidade de otorrinolaringologia e em que nós vemos que a nossa sociedade está a tender-se para muitos problemas auditivos. Em relação a esses problemas auditivos, tem um porquê. É o uso muito cedo de aparelhos como fones, música alta, que levam à surdez. E é uma surdez que não tem reparação praticamente muitas vezes. Vamos ter jovens, porque agora são crianças, mas depois jovens, já surdos e a precisarem de complemento para ouvir. Não chegam a velhos para ficarem surdos com a idade. É ainda na classe jovem. As crianças não têm o direito, nem os adultos, de usar escutadores diretamente nos ouvidos, porque nós temos uma audição própria para ouvirmos os sons. O nosso ouvido está preparado para ouvir sons, mas dentro do timbre normal. Quando ultrapassa, nós temos há uma frequência alta, já danificado. Agora, imaginem, tu vais pôr o som mesmo rento à entrada do ouvido. Primeiro começa por lesar a membrana
e depois a inervação toda do ouvido. E quando há uma lesão do nervo do ouvido, acabou-se. Mesmo nós que vamos às vezes nas festas, frequentamos festas, onde há sons muito altos e há largamento de pirotecnia, como é que se chama? Foguetes. Também podemos estar lesionados, mesmo só num dia de festa. Então esses DJs e não sei o quê, têm problemas auditivos graves, depois só conseguem já ouvir os sons em alta cadência. Devemos fazer um apelo, vou fazer um apelo para que nenhuma festa haja tanto barulho de forma a impedir, porque o que é que acontece quando estamos numa festa? Mesmo agora com o barulho dos carros lá fora, o que é que eu estou a fazer? A usar a minha voz mais alta para me poder fazer ouvir. O que é que isso, para além dos danos do ouvido que eu possa ter, vou ter um problema de garganta, posso ter uma lesão das cordas vocais. Ficar aqui muito tempo a falar num tom alto, o que é que me vai levar à rouquidão? Fui a primeira médica mulher militar na altura lá, e então aquilo aliciava um bocadinho às vezes. Intimidavam, eu não sei se me intimidavam ou era mesmo verdade, mas na altura era uma altura de guerra. Fundei o Hospital da Marinha, no Soio. Depois vim para o Hospital Militar, já assim meia combalida. Como tínhamos a proposta que depois de um tempo seríamos especialistas, eu nisso fui evacuada para Portugal devido à minha patologia. E lá comecei como as consultas eram demoradas, eu preferi entrar para um hospital e começar um estágio voluntário em otorrinolaringologia. Nisso deu-me essa capacidade de trazer a orientação de que podia vir para Angola, já que o professor dizia que era muito difícil ficar lá sem bolsa e que já havia alguns acordos de Angola com Portugal para fazer essa especialidade. E ela deu-me uma carta de recomendação, vim e consegui então trazer essa carta, onde levei também um colega para Portugal. Foi bom, mas também como a prof é muito exigente, né? No princípio a gente não encarava bem a exigência, o rigor, como qualquer estudante. Pensava que a prof estava muito em cima, mas aos especialistas a gente vê que foi bom o rigor, a exigência que a prof teve conosco e teve resultados essa exigência, esse rigor, porque uns anos depois de começar a especialidade no Hospital Militar, aqui em Angola, eu fui agraciado com uma bolsa de estudo para ir para Cuba, para dar continuidade à especialidade. E quando eu fui para lá não vi diferença nenhuma. Isso graças aos conhecimentos também que eu já trazia de Angola, e a minha integração lá em Cuba foi das melhores possíveis. Eu fui tido como um dos melhores estudantes, inclusive eu tive um certificado de excelência, né? E isso graças aos conhecimentos que a gente recebeu da Prof. Quero ser-me lembrada como uma boa professora. Gostei muito de estar aqui com vocês e revivendo um bocadinho o meu passado. Contei coisas que, prontos, fizeram-me recuar um bocadinho.